O que seria de nós se não fosse a maravilhosa graça do Senhor? Amor de Deus que nós não merecemos, isso é graça. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele, sendo o príncipe da paz, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não dou essa paz a vocês do modo que o mundo dá. Por isso eu quero saudar você, nessa hora que parou para cultuar conosco, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao Senhor, culto da Igreja Batista da Graça, e louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, reconhecendo que Tu és o único Deus verdadeiro, Tu és o único Deus, Tu és Senhor do céu e da terra. É um prazer falar contigo, nós o amamos, nós te exaltamos por Jesus Cristo, porque foi Ele que abriu o livre acesso para nós até o Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor agora cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que vai cultuar conosco nesta oportunidade. Entregamos ao Senhor o pastor Guiarone, que vai ministrar a Tua palavra, para que ele seja um instrumento vivo do Senhor. Que o Senhor use o poder da Tua própria palavra para abençoar a vida de todos aqueles que a estarão ouvindo nesta hora. Que o Senhor abençoe nossas mentes, que o Senhor abençoe o nosso lado emocional, o nosso lado volitivo, de tal modo, Deus, que nós possamos passar pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus. Muito obrigada pela vida do pastor Guiarone, obrigada, Senhor, pela vida do Fred, que está adorando conosco também hoje. Receba o nosso culto nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em campanha, demos o nome de campanha de vacinação, por causa do contexto que estamos vivendo. Sabemos que existe um vírus pior que o corona, que é o pecado. E nós conhecemos, pela misericórdia, nós conhecemos a vacina contra o pecado, que é o poderoso sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não podíamos guardar para nós a alegria que é ter um encontro com Jesus. Por isso, nesse mês de junho, nós dividimos nossas células em várias microcélulas e convidamos muitas pessoas para estarem conosco. É possível que você que está cultuando conosco agora tenha participado de uma de nossas microcélulas durante a semana. Fomos muito abençoados, agradecemos muito a sua fineza em aceitar o nosso convite. Estaremos também na semana que vem continuando com a nossa campanha de vacinação. Um prazer para a igreja, uma alegria enorme, fazer aquilo que nem os anjos podem fazer. Eles gostariam de estar no nosso lugar, mas Jesus reservou a nós, a sua igreja, o privilégio de anunciar Jesus Cristo como Salvador. Eu quero dizer a você que nessa noite estará ministrando a palavra o pastor Guiarone Ramos. Pastor Guiarone é pastor da Igreja Batista Central em Iúna, Espírito Santo. Há alguns anos atrás, quando o pastor Guiarone não era pastor, ainda era bem mais jovenzinho do que ele ainda é um jovem, ele foi ovelha do meu esposo, lá no interior de Minas Gerais. E depois de um tempo nós nos encontramos e o pastor Guiarone, na mesma visão que nós estamos de célula, com a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que é o DNA, e nós então o convidamos para estar ministrando a palavra do Senhor nessa oportunidade. Daqui a pouco nós vamos dar a palavra ao pastor Guiarone. Eu quero dar a você agora a oportunidade de pensar sobre quão bom tem sido Deus para você. Mesmo em meio às lutas, Deus tem suprido todas as suas dificuldades. 1 Pedro 5,7 diz: Ele tem cuidado de vós. E o salmista disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha.
por reconhecimento da bondade de Deus e, principalmente, por amor ao Senhor, eu quero convidá-lo a refletir agora a respeito de como você pode abençoar a obra de Deus através dos seus recursos financeiros. Como você pode abençoar a obra de Deus com a sua fidelidade a um Deus sempre fiel. Medite nisso agora, que você possa separar o dízimo, que você possa separar uma oferta para abençoar a vida na igreja, na pregação, na expansão da palavra de Deus. Você pode fazer isso ainda hoje e que Deus muito te abençoe. E desde já deixamos a nossa palavra de louvor a Deus por você que tem membro da nossa igreja, que tem sido fiel e responsável com a vida da igreja neste tempo. Está aparecendo aí na nossa tela a conta bancária de nossa igreja. Se você desejar, com muita alegria, abençoar a vida dessa igreja, essa igreja tem uma tesouraria, um conselho fiscal, um conselho administrativo e, de um modo muito zeloso, nós administramos juntos os recursos que entram na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, pela oportunidade tão especial que temos nesta noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero agora convidar você para a gente cantar louvores ao Senhor. E vai adorar conosco o nosso irmão Fred. Ele é uma bênção, é uma simpatia, uma fineza, uma simplicidade de pessoa. Tem algo que nele que o faz parecido com Jesus. Talvez a simplicidade e o coração adorador. Fred já é nosso amigo e a vida dele, a vida que ele exibe, lhe deu um sobrenome, Adorador. Todos o conhecem como Fred Adorador. Ele é membro da Segunda Igreja Batista de Campos e a gente agradece ao pastor Adonias também por nos ter abençoado, abençoando o Fred para estar conosco. Vamos adorar a Deus agora com o nosso irmão Fred Adorador. Aí na sua casa onde você está, levante suas mãos, cante, fique de pé, ande, mas cante louvores ao Senhor, adore ao Senhor. Graça e a paz, queridos. Eu sou o Fred da Segunda Igreja Batista de Campos e hoje recebi essa missão e esse privilégio de poder ministrar a igreja abençoada, que é a Igreja Batista da Graça, que você possa ser tocado por essas canções, que você venha ser ministrado, porque a palavra do Senhor diz que Deus habita em meus louvores entoados pelo seu povo. Vamos lá? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Sempre
mesmo. Ele vive, Ele reina no nosso meio. Ele se alegra quando nós exaltamos, quando nós o adoramos. Ah, que nessa noite Ele possa aumentar a sua fé, que você venha ser tocado, porque Ele ressuscitou, o mesmo Jesus que ressuscitou, Ele está no nosso meio. Que você seja tocado por essa mensagem, por essa palavra. Ele ressuscitou, aleluia. Todos
começo, meio e fim. Aleluia. Que você seja tocado por esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja Batista em Campos dos Goitacazes, é um prazer poder falar para vocês, compartilhar a palavra do Senhor. Pastora Damares, um abraço nosso, um abraço aqui da Igreja Batista Central em Una, pastor Hudson também. Nós temos lembranças muito boas de quando éramos jovens, ali no tempo em que vocês pastorearam a igreja em Chalé, e nos influenciou muito. Nós somos muito abençoados naquele tempo, e é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor nesse tempo. Um abraço para toda a igreja aí, da Igreja Batista Central em Una. Estamos até usando o nosso prédio aqui para estar ministrando a palavra. Nessa campanha de vacinação global contra um vírus que destrói e tem tirado a vida eternamente de centenas, milhares, milhões de pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de uma pandemia, um tempo em que a humanidade foi freada. Nós, de uma hora para outra, vimos o quão frágil é o ser humano. O ser humano tem percebido o quão frágil ele é. O quão frágil é o corpo humano. O homem que conquistou grandes coisas, o homem que através do tempo fez grandes conquistas financeiras, conquistas científicas, o homem alcançou tecnologias antes não sonhadas. Está na palma da nossa mão, está nos prodígios médicos, mas de repente somos questionados com essa pandemia. E o que a palavra de Deus tem para nos dizer? E o que nós podemos, qual é a resposta da igreja nesse tempo? Nós queremos compartilhar uma palavra que está lá no livro de Números, no capítulo 21, de 4 em diante. Se alguém ficasse sabendo da cura do coronavírus hoje, eu creio que, e se fosse uma vacina, eu creio que todos fariam uma fila enorme para alcançá-la, para receber essa vacina. Se tivesse a cura hoje, eu creio que você que está me ouvindo provavelmente ia procurar se vacinar. E a palavra de Deus nos conta uma história muito interessante, muito propícia, e eu quero compartilhar essa história, a história da serpente de bronze no deserto. E ela está lá, aconteceu quando o povo de Israel tinha saído do Egito e estava caminhando no deserto em rumo à terra prometida. E ali, a partir do versículo 4 de Números, nós temos assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e Moisés. O povo que tinha visto as 10 pragas no Egito, o povo que tinha visto o Mar Vermelho se abrir, o povo que estava vendo, sendo alimentado com o maná que caía do céu, que tinha visto a água jorrar da rocha, o povo falou contra Deus, ficou impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito
para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água. Olha, o povo que recebia o pão diário, o pão do céu, e a água que rompia da rocha. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. O povo disse assim: a nossa alma tem fastio, tem asco, tem nojo desse pão vil. Então o Senhor mandou deixar ir. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. Em outra versão, faz uma serpente de bronze, põe-la em uma haste. No versículo seguinte fala: e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Essa passagem que aconteceu no deserto, o povo se rebela contra Deus, o povo reclama de Deus, e o povo ainda repudia o alimento que Deus estava dando para ele. Nós temos fastio desse pão vil. O Antigo Testamento é uma sombra de tudo que a gente veria no Novo Testamento. E quando nós olhamos em João capítulo 6, o Senhor Jesus nos revela que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O maná era ali para aquele povo uma demonstração, uma ilustração do sustento que Deus dá. Era uma ilustração do Senhor Jesus, que Ele é o nosso alimento celestial. Ele mesmo declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo havia pecado contra Deus, e Deus manda um juízo sobre aquele povo. Deus permite que as serpentes venham picar. Deus permite. É interessante, todo mundo que vê documentário de deserto, é uma das coisas, é o habitat natural de víboras. No deserto a gente vê víboras, serpentes abrasadoras, e ali tinha, mas enquanto o povo estava lá caminhando, Deus não permitia que elas os atacassem. Mas depois desse episódio, o Senhor permitiu que as serpentes os atacassem. E toda vez que alguém era picado por uma serpente, ele ficava doente e morria. E o povo ficou assustado, o povo ficou apavorado, o povo ficou com medo, e eles buscam a Moisés. O texto diz que o povo vai a Moisés. Veio o povo a Moisés, no versículo 7, e disse: nós pecamos, nós temos pecado contra o Senhor, porque falamos contra o Senhor e contra Moisés. Eles não só falaram do líder Moisés, como também falaram do Senhor. O Senhor se aborrece quando nós reclamamos da liderança ou dele, quando colocamos nele a culpa daquilo que não é dele, e quando murmuramos contra ele, contra a liderança. E é interessante que o povo pede para Moisés orar para tirar as cobras. O povo vai e fala assim, ora ao Senhor, no versículo 7, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E é interessante que essa oração não é uma oração inteligente. Olha só que situação, as serpentes estavam ali,
E eles pediram: tira as serpentes. Mas e aquelas pessoas que já tinham sido picadas pela serpente? O veneno estava ali, aquelas pessoas que já tinham sido picadas. Se não tivesse algo, elas morreriam. Se tirasse as serpentes, aquelas pessoas continuariam condenadas à morte. Elas já estavam contaminadas pelo veneno da serpente. Então, não tinha jeito de o Senhor apenas tirar a serpente. O povo não fez um pedido sábio para Moisés, apesar do pecado, apesar de se arrepender, eles não pediram para Moisés tirar o veneno, eles pediram para Moisés tirar a serpente. Faça uma cobra de bronze, é a solução de Deus. Deus aproveita essa oportunidade para ensinar o povo. Faça uma cobra de bronze, faça uma serpente de bronze, levanta numa haste e coloque ela lá no alto. E toda pessoa que for picada por uma serpente dessa do deserto, quando olhar para aquela serpente na haste, vai ser curado, não vai morrer. É interessante que o homem queria fazer de um jeito, o povo queria que Deus tirasse a serpente, mas Deus fez algo muito maior. O milagre aqui está em algo muito maior que Deus fez. O que Deus fez? Ele disse: Moisés, faça uma serpente, coloque ali, e quem olhar para a serpente vai ser curado. Deus não tirou a serpente. Quem olhava para aquela serpente de bronze era curado. O veneno da serpente era aniquilado. Tanto aqueles que já foram picados, ou aqueles que seriam picados, não mais morreriam. É interessante isso, é tremendo. A revelação espiritual que a palavra dá para a gente. Apenas olhar para a serpente já traria cura. Mesmo que a serpente te picasse, se você olhasse para a serpente de bronze, você seria curado. A maneira de Deus não era remover as serpentes, não era remover as cobras. Elas estavam no deserto, atacaram o povo pela permissão de Deus, e elas continuaram. E Deus não fez nada com as cobras, Deus fez no povo de Israel. Deus mudou o coração do povo de Israel. Deus fez o povo aprender algo tremendo. O milagre aconteceu porque, o que aconteceu? Eles ficaram imunes ao veneno da serpente. Elas podiam morder, que não ia acontecer nada. Quando eles olhavam para a serpente de bronze levantada naquela haste, eles eram curados. Eles se tornaram imunes. A maneira de Deus não era tirar as cobras. A maneira de Deus era tirar o veneno, tirar o efeito do veneno. Mas como que Deus fez isso? Como que Deus tirou esse veneno? Como que Deus usou? Vamos olhar o texto. Olha o texto, o capítulo 21, versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Todo o mordido que a mirar, vai viver. Olha só. Olha que tremendo isso. Essa palavra mirar, lá no original, não é só dar uma olhadinha. Ela tem um sentido muito mais profundo. Tudo que olhar para ela, examinar, tudo que perceber a serpente, tudo que considerar, tudo que tiver visão, tudo que olhar, contemplar, não era só olhar de qualquer jeito. Para ser curado, a palavra, eles entenderam muito bem isso. Tudo que for picado por uma cobra venenosa, quando olhar para a serpente de bronze, contemplar e mirar, vai ser curado, viverá, viverá. Tinha que contemplar para viver. Não era um olhar qualquer. Não é como olhar qualquer coisa. Não é como eu olho para esse copo de água. Não é como eu olho para essa mesa. É um olhar
de contemplação, é um olhar que prende a atenção, é um olhar de alguém que queria ver aquela serpente, porque sabia que ali estava a vida dela, que ali ela era a fonte, a solução para aquele veneno que estava correndo no seu corpo, e quando olhava, recebia a cura, né? Um olhar de quem examina e percebe. Não tem nada mais sublime do que um olhar. Não tem nada mais tremendo do que quando você se comunica com o olhar. Você olha nos olhos. Você fala muito pelo olhar. E quando o olhar do homem contaminado olhava para aquela serpente, ele vivia. E o Senhor disse que era apenas olhar. Apenas olhar. Esse texto ficou ali, essa imagem ficou ali. E é interessante que alguns séculos depois, o povo de Israel não entendeu muito bem isso e fez dessa serpente um objeto de adoração. E veio um rei e destruiu essa serpente, porque não era para ser objeto de adoração. Na verdade, essa cena, esse acontecimento que teve ali naquele deserto, na passagem do povo de Israel ali, aquela serpente de bronze, ela nos apontava, era uma sombra do Novo Testamento, de algo que viria a acontecer, era uma sombra da graça de Deus, que seria revelada quando Cristo viesse ao mundo. E um dia, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, um dia quando Ele passou aqui pela terra, veio um homem conversar com Ele à noite. Veio um homem conversar com Ele. E ele perguntou para o Senhor Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Lá em João 3. E Jesus disse para ele assim: na verdade eu te digo que é necessário nascer de novo. E aquele homem, Nicodemos, pergunta: mas como eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Essa é a grande realidade. E o Senhor continua ensinando a Nicodemos, Ele não perde a oportunidade. E Ele diz para Nicodemos, lá no versículo 14: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus aqui está jogando luz naquele episódio que aconteceu lá no passado. Jesus aqui está dizendo: eu sou o Filho do Homem, e importa que do mesmo jeito que a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e quando ele for levantado, todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna. Jesus seria levantado na cruz, do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto. E é tremendo, porque do jeito que as pessoas que estavam contaminadas pelo veneno daquela cobra olhavam para a serpente de bronze e não morriam, tinham vida, Jesus estava dizendo que todo aquele que ele seria levantado e que todo aquele que olhasse para ele receberia a vida. Sabe, tem um vírus mortal no mundo, desde que o homem foi criado no Éden. Lá no Éden, o homem caiu e não correspondeu à expectativa de Deus. Ele foi contaminado pelo vírus do pecado. Ele foi contaminado, ele foi separado de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas diz também que o salário do pecado é a morte.
Ou seja, esse vírus do pecado, quando entra, que todo mundo está contaminado, e quando entra no homem, não tem jeito, é morte. Mas tem um jeito. Jesus já foi levantado na cruz. Jesus foi levantado na cruz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele estava dizendo que eu vim para ser levantado, e que Moisés estava dando apenas uma ilustração, que todo judeu entendia muito bem o que Jesus estava falando ali, mas muitos rejeitaram. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está condenado. O homem está condenado pelo pecado. O homem está afastado de Deus. E a solução já está colocada. Há 2000 anos a igreja prega Jesus. Nós pregamos que só Jesus salva. E a cada dia temos pregado. E eu fico impressionado que nesse tempo de pandemia, as pessoas estão preocupadas em ter a cura para o vírus, e precisamos de ter essa cura. E se tiver a cura para essa doença, uma vacina que vai aniquilar o efeito do vírus, nós já estamos vivendo na época da vacina. É interessante que Moisés, olhar para a cruz, olhar para a serpente era a vacina. As pessoas ficavam imunes ao veneno. Nós vivemos no tempo da vacinação. Criou-se vacina para tudo, para pólio, para gripe, para várias doenças. Mas Jesus já tinha vindo e dado a vacina que foi feita com a matéria-prima do sangue dele derramado na cruz. Ele se entregou na cruz. A vacina do vírus do pecado é só Jesus. É olhar para Cristo. Jesus já derrotou a morte. Jesus derrotou o poder do pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que olhar para Jesus, é só olhar, é um olhar de contemplação. Tem um cântico que a gente cantava muito na igreja quando eu era novo. Cristo salva o pecador, aleluia. Salva até por meio de um olhar. Olhai, pois, e vivei. Cristo salva o pecador, aleluia. Ele pode te salvar. Essa é a vacina. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você está aqui e ouvindo essa palavra e ainda não entregou sua vida a Jesus, contemple Jesus nessa noite, nessa hora. Olhe para o Senhor Jesus, receba da graça do Senhor Jesus, receba imunidade que só o Senhor Jesus pode te dar. Seja vacinado contra o efeito do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas receba o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, e que você só recebe quando entrega a sua vida nas mãos do Senhor, quando você crê que está condenado, quando você crê que já está condenado pelo pecado, reconhece que é pecador, sabe que já foi contaminado, e que não tem jeito, sozinho com as suas forças não tem jeito. Você olha para Cristo, você contempla Jesus, você olha para a cruz de Cristo, ela está aqui hoje vazia, a cruz está vazia, mas o sangue foi derramado nela, para que eu e você pudéssemos ser vacinados contra o efeito do pecado. Quem crê no Senhor Jesus recebe a vida eterna, não perece, mas recebe a vida eterna. Lá em João capítulo 3, no versículo 16, depois do versículo 15, quando Jesus fala para Nicodemos, ele fala assim, do mesmo modo, no versículo 14, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus foi levantado para que você, quando crer nele, tenha a vida eterna. Olhe para Jesus. Como eu posso fazer isso? Como isso acontece na minha vida? Como então? Quando você contempla o Senhor Jesus, o veneno da serpente que foi jogado lá no Éden é aniquilado, é tirado de você. O efeito é aniquilado. Ele não te tira do mundo, você continua no mundo. Do mesmo jeito que ele não tirou a serpente lá no deserto, ele aniquilou o efeito de serpente.
aqui Ele aniquila o efeito do pecado na sua vida e te dá uma nova vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: a saber, como que eu faço isso então? É aí que você entende. A saber, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Sabe, é a única forma que você tem de ser vacinado, crendo no seu coração que Jesus morreu naquela cruz por seus pecados, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele derramou o sangue dele. É a única forma que nós somos imunizados, crendo no coração e confessando com a boca, porque no céu não vai entrar ninguém que tenha negado Jesus. No céu só vai entrar corajosos que abrem a boca e confessam que Jesus é o Senhor. O céu é o lugar, não é lugar de covardes, o céu é lugar de pessoas que têm coragem de reconhecer que por si mesmo não tem valor nenhum, que já é condenado e que só o sangue de Jesus que purifica do pecado. E quando você faz isso, a palavra de Deus traz algo maravilhoso. Você olha para a cruz, você sabe que aquele lugar ali era seu, você que ia morrer, mas que Jesus morreu no seu lugar. E quando você crê e confessa, a Bíblia diz lá em João mesmo, no capítulo 1, que a todos quantos o receberam, a todos que creram no nome de Jesus, a todos que o contemplaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Quando você crê em Jesus, quando você confessa Jesus, quando você recebe Jesus, você tem o poder de se tornar filho de Deus. O olhar que te transforma em filho. Quando você olha e contempla Jesus, você se torna filho de Deus. Recebe o poder. E isso não acontece por você, isso vem de Deus, porque isso não acontece pela sua vontade, isso não acontece pela vontade da carne, isso não acontece pela vontade do homem nem do sangue, mas pela vontade de Deus. Deus é que quis assim. Quando você crê, você passa a ser filho dele. Ele te dá um presente, é um presente da graça de Deus. Você recebe de graça, e quando você recebe esse presente, nada pode te tirar, nem o veneno do pecado, porque o Senhor aniquilou o efeito do pecado para todos aqueles que olharem para Cristo e contemplarem a Jesus. Que nesta noite, que nesse momento, que nessa hora, você possa declarar no seu coração que crê que Jesus é o Filho de Deus e Deus o ressuscitou dos mortos, e confessa com a sua boca que você entrega a sua vida a Ele. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu te convido a fazer essa oração comigo nesse momento. Basta você dizer assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, estou contaminado com o vírus do pecado, e que a consequência do pecado é a morte, a separação eterna do Senhor. Mas eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz no meu lugar. Eu creio que Ele tem poder para perdoar os meus pecados. E eu confesso, e eu reconheço, eu me arrependo dos meus pecados. E eu entrego minha vida nas Tuas mãos. Eu quero Te contemplar, Senhor. Eu olho para a cruz, eu contemplo a cruz do Senhor Jesus, e eu recebo a Tua vida no nome e no poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa agora, imunizado, se você fez essa oração comigo, você foi vacinado contra o poder do pecado, contra o aguilhão da morte, porque agora você é uma nova criatura.
Você nasceu de novo. Você agora é filho amado de Deus. Você já era amado, agora você é filho amado. Porque em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já era amado. E Ele mandou o Filho dele para provar o tanto que Ele te amava. E o Filho dele, Jesus, morreu na cruz. E agora que você o recebeu, você não é só amado. Além de ser amado, você é filho. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus pela palavra ministrada, graças a Deus pela Bíblia, louvamos a Deus pela vida do pastor Guiarone, que nos falou a respeito da palavra de Deus. Nós estaremos juntos novamente, durante a semana estaremos juntos nas nossas microcélulas, mas estaremos em culto novamente, no próximo domingo às 20 horas. E nós queremos convidar você para estar conosco, para dizer não ao pecado, para dizer sim a Jesus. E continue a cultuar conosco. No próximo domingo, às 20 horas, mais uma palavra de Deus, mais louvores. Terá um outro servo de Deus conosco, ministrando a palavra. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana na graça e na paz de Jesus.